Agradeço as palavras do presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti, e ouviremos agora a palavra de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Ao Ministério Público, assim assinalado como órgão de controle sem cariz representativo popular, toca zelar para que a vontade popular seja obedecida e cumprida. Da Procuradoria-Geral da República se deve esperar que se bata porque os desígnios da cidadania encontrem espaço e meio de expressão efetivamente livres de todo atavio deturpador, com vistas a que as aspirações populares se vejam fielmente traduzidas, junto e por intermédio dos agentes políticos eleitos. Da mesma forma, cabe-lhe atuar para que esse sistema de liberdade seja, ele mesmo, resguardado. Este será certamente um ano com pautas de sobressaído interesse aos valores democráticos. Assim como esta Corte, também a Procuradoria-Geral da República está pronta para cumprir o seu papel. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de fevereiro de 2025, são 8 horas da manhã. Folha de São Paulo divulgou anteontem, dia 5, reportagem que está sendo desmentida por fonte que diz conhecer os fatos reais sobre o almoço do PGR com bolsonaristas na segunda-feira. Durante toda a quinta-feira, bolsonaristas ficaram martelando que o PGR se vendeu e foi almoçar com bolsonaristas. Pareceu estranho à primeira vista, mas agora o canal recebeu mensagem que desmente reportagem do jornal Folha de São Paulo que divulgou essa versão. Diz a mensagem: prezado Eduardo Guimarães, não nos conhecemos, mas sigo o trabalho de jornalistas independentes como você. Aprecio como costuma posicionar-se. Aceita, portanto, esta contribuição. Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco, caiu em armadilha. Foi colocado numa lista de convidados de amigo antigo, recebeu o convite e, quando chegou ao local, havia envolvidos com Bolsonaro. O PGR esperou o tempo protocolar, deu desculpa e saiu. Nota, Eduardo, que notícia da Folha que originou boataria cita que a vítima não ficou para a sobremesa. Pedimos que divulgasse a informação. Não pedimos que divulgasse a informação. Não pedimos que endosse apenas dê a versão correta dos fatos, tão boa quanto a especulação que o Dr. Gonet se vendeu. Pondere, se quisesse conspirar com esses golpistas, faria isso publicamente e deixaria sair na imprensa? O canal estranhou a versão divulgada sobre o tal almoço de Gonet, que tinha entre os convidados um bolsonarista acostumado a passar a boiada, com o qual o PGR dificilmente confraternizaria publicamente. A Folha, que nesta sexta-feira divulga reportagem apoiando mudança na lei da ficha limpa para tornar Bolsonaro elegível em 2026, está envolvida na armação contra o professor Paulo Gonet Branco na antevéspera da denúncia que está para fazer contra os 40 indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Também quero pedir a você que considere fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que possamos adquirir novos equipamentos mais modernos para produzir um canal, para produzirmos vídeos de melhor qualidade para você. E se você quiser nos ajudar, aí na tela você encontra o Pix do Blog da Cidadania. Minha amiga, meu amigo, você vê aqui a mensagem que eu recebi. Essa pessoa também informa um fato que, ponderando, a gente entende que tem uma certa razão nessa ponderação. Vamos entender. Primeiro, você viu, antes de prosseguir, eu queria que você notasse as vaias que o Bolsonaro sofreu em um jogo ontem e, na verdade, ele estava junto com o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro assistindo esse jogo e foi vaiado pela multidão
pelos espectadores da partida. E isso mostra, minha amiga, meu amigo, que o Bolsonaro está com um pé dentro, outro fora da prisão. A população já começa a reagir e ele não sai mais em público impunemente. O fato é que, às vésperas da denúncia do Paulo Gonet, uma denúncia que ninguém duvida que vai sair, ninguém mesmo, nem o bolsonarismo duvida que vai sair. Você vai ver nesta edição, em Brasília, todos aguardam a manifestação do PGR nos inquéritos que pedem que Bolsonaro e 25 militares sejam tornados réus. É neste momento, minha amiga, meu amigo, que esse homem vai pegar e vai almoçar publicamente, vai fazer um almoço que qualquer um poderia saber que ele estava lá com bolsonaristas para conspirar com eles para anistiar o Bolsonaro? Será que alguém pode acreditar em sã consciência que uma conspiração entre o Procurador-Geral da República e o bolsonarismo se daria dessa forma? Eles iriam fazer um almoço público com acesso à imprensa no gabinete de um político conhecido como Demóstenes Torres. O Demóstenes Torres, ele foi do Ministério Público, ele era senador e foi ele que organizou o encontro do Gonet com um amigo que leciona na Universidade de Coimbra e que sempre o recebe bem quando ele vai para lá. E houve um convite para várias pessoas através do gabinete desse Demóstenes Torres, que hoje é advogado. Ele era senador, foi cassado por envolvimento com um bicheiro, depois foi absolvido pela justiça desse envolvimento, não se sabe qual é a verdade. Ele era membro do Ministério Público, senador, foi cassado politicamente, mas na justiça nada se comprovou. Mas hoje ele é advogado e é advogado, inclusive, do almirante golpista, né, o Almir Garnier, que foi o único chefe de uma das Forças Armadas que aceitou a proposta de Bolsonaro para dar um golpe. Porém, o Gonet ele foi para um almoço em homenagem a esse jurista. Ele não organizou a lista de convidados e não foi informado a ele quem eram os outros convidados dessa lista. Isso é muito claro e isso, como você vê na pessoa que me passou essa informação, eu não sei se é alguém ligado à Procuradoria, ou se é alguém independente, ou se é um advogado, mas a ponderação da pessoa faz todo o sentido do mundo. Eu mesmo estranhei, e essa mensagem que eu recebi foi um gatilho, não é? Não existe nenhuma informação privilegiada ali, na minha visão é mais uma opinião, mas é uma opinião que veio a iluminar o meu pensamento sobre como é que seria possível que o Gonet iria fazer uma conspiração com os bolsonaristas em público, com a imprensa presente tirando foto. Será possível isso? Inclusive, ele iria se reunir com Ricardo Salles, um bolsonarista de 4 costados que estava ali. Mas vamos em frente, vamos ver a matéria da Folha de São Paulo. Gonet participa de almoço com Salles e Visgandra Filho e Marco Aurélio Mello. Participantes dizem que denúncias contra Bolsonaro não foram discutidas. O encontro ocorreu no escritório do Demóstenes Torres. Aqui está, né? O Marco Aurélio Mello está aqui no cantinho. Você tem o Ives Gandra Filho, não é? Você tem o Ricardo Salles, aqui. Ricardo Salles, aqui no fundão, o Demóstenes Torres. Ricardo Salles, que é um bolsonarista de 4 costados. E aí fala sobre o anfitrião do almoço, Demóstenes Torres, e o motivo da confraternização foi uma visita do professor de Direito
Ibsen Noronha ao Brasil. Ele mora em Portugal, onde é professor da Universidade de Coimbra. E é amigo do Gonê. A conversa foi sobre amenidades, homenagem a um ex-aluno da UNB, Universidade de Brasília, Ibsen Noronha, que nos honra como professor com letra maiúscula na Universidade de Coimbra. Amigos se revendo e confraternizando. Não se falou de política com P minúsculo, afirmou Marco Aurélio Melo, que inclusive é um crítico público, o ex-ministro do STF, é um crítico público do trabalho do Gonê e do STF, do Alexandre de Moraes, do Gonê, de todos eles. Marco Aurélio vive dizendo que o Bolsonaro nem sequer devia ser julgado no STF, mas trata-se de... tem uma reportagem da revista Veja que esclarece melhor a situação. Essa matéria da Folha foi feita no dia 5. Ela foi publicada no final da tarde de anteontem. Ontem, por volta das 10 da manhã, devido à boataria fomentada pelo bolsonarismo. Né? Na verdade, quem divulgou muito esse almoço foi o bolsonarismo. Com que intenção? Aliás, com que intenção a Folha cobriu esse almoço, sendo que encontro de autoridades que estão na persecução penal a Bolsonaro com gente envolvida com Bolsonaro está acontecendo sempre, sempre. E você vai ver isso nessa edição. O almoço reuniu Paulo Gonê, Ricardo Salles e Demóstenes Torres em Brasília, foi a matéria da Veja. Prestes a denunciar Bolsonaro, o chefe da PGR participou de Convescote em homenagem ao professor Ibsen Noronha. Aí no Convescote e tocando na denúncia já há uma insinuação, né? Prestes a denunciar o Bolsonaro, o Gonê participou dessa confraternização que ocorreu no escritório do advogado e ex-senador goiano Demóstenes Torres em homenagem ao professor Ibsen Noronha, da Universidade de Coimbra. Segundo Demóstenes, ele sempre recebe os amigos bem em Coimbra e fez uma lista de quem ele gostaria de convidar para o encontro. Quem fez a lista foi o tal de Ibsen Noronha. E ele fez essa lista de quem ele gostaria de convidar para o encontro e o anfitrião contou que os participantes só conversaram sobre trivialidades. E também estiveram no almoço o diplomata Roberto Dorin, que desde agosto do ano passado é assessor de assuntos internacionais do gabinete do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Veja, essa conspiração de que falam tantos, tinha um assessor do presidente do STF, o Barroso. Então o Barroso também está envolvido nessa conspiração do Gonê, é isso? Tem um membro da família real, tetraneto de Dom Pedro II, e o advogado Pedro Gordilho, entre outros convidados. Bom, mas vamos em frente. Você tem aqui, autoridades celebram o lançamento de livro sobre a Constituição brasileira. E aqui você tem o tal do Ibsen Noronha, que tem uma relação com o Demóstenes Torres. E nesse evento aqui, você veja que há uma relação entre eles, e também aqui você vê, em outro momento, olha, você tem isso, esse evento foi em março do ano passado. Aqui você tinha, entre os convidados, você tinha o Ricardo Salles, não é? O Marconi Perillo do PSDB, você tinha o tal do Príncipe, aqui você tinha também entre os convidados, você vai ver aqui, o filho do Gonê, que estava nesse evento. Eu estou tentando achar ele aqui, não é? Nós vamos achar aqui. Esse aqui é o filho do Gonê, é o Pedro Gonê,
tá? Então aqui ele estava, isso em março do ano passado, são pessoas que têm relações com esse homem aqui, que é o tal Ibsen Noronha. Inclusive, ele deu palestra no IDP, que é o Instituto do Direito Público, que é uma escola de direito que pertence a Gilmar Mendes. Aqui você tem uma palestra dele no IDP. O Demóstenes Torres, como se sabe, é o segundo senador cassado na história, mas ele acabou não sendo preso. Ele foi acusado de envolvimento com um bandido. E quem publica essa matéria é o jornal que publica também ontem essa outra matéria. STF teria que ir contra precedente para mudança na ficha limpa não beneficiar Bolsonaro. No passado, o Supremo decidiu que valia retroatividade. Aspecto só não seria discutido se antes a Corte declarasse eventual nova lei constitucional. Eu vou resumir para você o que diz essa matéria canalha da Folha de São Paulo. O que diz essa matéria é o seguinte, que se for aprovada uma redução na inelegibilidade da lei da ficha limpa de 8 para 2 anos, como quer o proponente, um tal de deputado Bibo Nunes, o STF não poderia vetar essa lei e teria que permitir que o Bolsonaro ficasse elegível, porque no passado o STF decidiu sei lá o quê, fizeram uma interpretação qualquer, ignorando que hoje existe um contexto de gente que tentou dar um golpe de Estado no país. Então, esse mesmo jornal saiu com essa matéria com o objetivo claro de complicar, de manchar a imagem do Gonê. Por quê? Porque a Folha de São Paulo está tacitamente aliada ao bolsonarismo depois que o Elon Musk começou a se aproximar desse jornal. Veja que ano passado a manifestação na Avenida Paulista, que foi feita no 7 de setembro, inclusive fracassou, foi graças a uma reportagem da Folha de São Paulo que atacava o Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o Gonê continua indo para cima dos bolsonaristas. Saiu uma matéria que eu publiquei aqui essa semana do Jornal Globo, que das 256 denúncias da Procuradoria-Geral da República sob o Gonê, 232 são contra bolsonaristas. Ele vem denunciando bolsonaristas sem parar. Já deu parecer para prender o Braga Neto, tudo isso. E aí tudo isso que ele fez é colocado em dúvida por um almoço para o qual ele foi convidado e não sabia quem seriam os convidados. Aqui ele insiste, ele é contra encerrar o caso das joias no STF. Frederic Vassef, advogado ligado à família Bolsonaro, foi indiciado pela PF por associação criminosa e pediu que o STF anulasse o caso das joias. O Paulo Gonê apresentou ao STF um parecer contrário a um recurso de Frederic Vassef, advogado próximo à família Bolsonaro, para que sejam suspensas e encerradas as investigações no caso das joias. E você vê aqui, almoço em homenagem a Gonê reúne ministros, empresários, parlamentares, e você tinha o Gilmar Mendes, tinha empresários do grupo Esfera. Veja só, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, foi homenageado em um almoço realizado pelo Grupo Esfera Brasil, que é um grupo ligado a Bolsonaro, que estava sempre em torno de Bolsonaro. Olha, Bolsonaro encontra empresários com Guedes e a missão de refazer pontes. Veja só, o presidente Jair Bolsonaro chegou a encontro com grandes empresários em 23 de agosto de 2022, ano da eleição, em um almoço promovido pelo Grupo Esfera, visto como crucial para que ele se reconecte com esse público. Então, esse Grupo Esfera é bolsonarista e o Bolsonaro encontrou empresário com esse Grupo Esfera e esse Grupo Esfera
já fez almoço com Gonê e outros ministros também, Gilmar Mendes, aqui o advogado-geral da União do Lula, não é? E tantos outros aí que estavam no evento, o Gonê, deputado federal Antônio Brito do PSD da Bahia. O Bolsonaro encontrou esses empresários em 2022 e eles convidaram o Gonê, foi o Gilmar também, e foi até o Messias, que é o advogado-geral da União do governo Lula. Aí você tem, por exemplo, o Alexandre de Moraes, após negar ser bolsonarista raiz, Tarcísio aparece aos risos com Moraes. E agora, recentemente, o Moraes arquivou um pedido para incluir o Tarcísio no inquérito do golpe. O Moraes também é suspeito de conspirar com o bolsonarismo? É isso? Mas vamos em frente. O PGR já divulgou, inclusive, essa semana, que vai fatiar a denúncia contra Bolsonaro. Ele já deu detalhes do que ele vai fazer. O deputado que quer alterar a lei da ficha limpa para denunciar Bolsonaro, e, na verdade, o PGR é contra também essa medida que beneficia Bolsonaro, e, inclusive, à espera da denúncia do Gonê, aliados de Bolsonaro já traçam o cronograma para a prisão. Integrantes do PL apostam que Alexandre de Moraes vai dar celeridade ao caso da trama golpista. Enquanto aguardam a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que deve ser apresentada neste mês, aliados de Jair Bolsonaro já traçaram um cronograma das próximas etapas das investigações da trama golpista instalada na cúpula de seu governo para impedir a posse de Lula. Embora não admitam publicamente, interlocutores do ex-presidente com bom trânsito no meio jurídico já esperam que o Supremo dê agilidade ao caso e busque condená-lo até dezembro deste ano para evitar que o caso só seja concluído em 2026 em pleno período eleitoral. E, por último, a cúpula da PF já vê o Bolsonaro como página virada e já mira novos alvos. Após concluir a investigação sobre o golpe de Estado, a instituição foca no combate ao crime organizado e no enfrentamento à corrupção política. Eles já acham que o Bolsonaro já está em cana, gente. Já está condenado. Tudo isso é história, tentativa de atacar as autoridades que vão ser responsáveis pela prisão do Bolsonaro. Não caia nessas armações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.